No programa Nosso Planeta, um assunto muito interessante que é o carbono zero, a redução do carbono, da emissão de carbono no meio ambiente. Sobre esse tema nós estamos conversando com Alexandre Fonseca, que é especialista em meio ambiente. Agora, você falou uma coisa interessante, nesse programa, a lei da compensação para as empresas quanto à questão da redução do CO2. Como é que isso acontece? Essa linha de crédito, vamos falar assim? Pois então, isso é uma política pública que deve ser construída, não é? A gente sabe que tem uma lei estadual de 2013 que fala sobre pagamentos por serviços ecossistêmicos e, na verdade, eu não sei exatamente se ela já foi regulamentada, mas é algo que é necessário verificar. E eu entendo o seguinte, que manter áreas verdes é de extrema importância. E se isso puder ser compensado de alguma maneira, se quem tiver áreas verdes puder receber um crédito por isso, ou um incentivo na hora de exportar seus produtos no porto, ou um incentivo fiscal, alguma coisa nesse sentido, eu acho que a gente vai conseguir manter as áreas verdes de maneira mais interessante do que a gente vem fazendo, né? Agora, como se daria nessa solução ou nessa redução no papel da população? A população tem o seu papel não poluindo, né? A gente está vendo aqui o Rio Jaguaribe, que é um rio urbano, é um rio relativamente curto, né? Que nasce em João Pessoa e deságua depois ali no próprio Rio Paraíba. E o papel da população é não poluir, na verdade. Não poluir, não entrar em áreas consideradas de reserva. A gente costuma ver muito estacionamento na beira da praia que invade a área de reserva. Tem áreas de reserva aqui também, essa vegetação de restinga aqui em Tambaú, Cabo Branco, que às vezes você encontra de tudo lá, resto de computador, resto de construção. Então o papel da população é tentar não poluir e tentar destinar adequadamente o lixo na lixeira, mesmo que não tenha coleta seletiva, é tentar jogar o lixo na lixeira. Agora, é uma pergunta que é feita para o nosso meio ambiente, ainda há esperança? Sim. Se você me permite até, Eri, eu queria falar um pouco do nosso projeto que chama Extremo Oriental das Américas. Fica à vontade. E é um projeto que tem tanto um componente terrestre quanto um componente marinho. E está envolvendo professores da UFPB, do IFPB, da UEPB e também do ICMBio. E o que a gente está fazendo atualmente, a gente está monitorando mês a mês as emissões de CO2, que é um gás de efeito estufa, lá na Floresta Nacional da Restinga de Cabedelo, na Flona, que tem a chamada Mata da Amém, ou do Amém. Então o que a gente está tentando fazer é o seguinte, a gente acha que a gente não consegue estudar se a gente não medir. Então nós estamos medindo para tentar buscar um referencial justamente para geração de crédito de carbono ou de pagamento por serviços ecossistêmicos. É o que a gente está pretendendo fazer. É um trabalho de longa duração. Interessante falar que o trabalho de pesquisa não é de um mês para o outro, demora às vezes 5, 10 anos, mas a gente tem começado com uma equipe boa e a gente está tentando gerar um inventário de emissões de gás de efeito estufa nessas áreas de floresta. Agora, com relação à chamada energia alternativa, isso é muito importante para a redução do CO2. Porque à medida que a gente diminui o consumo de gasolina, de petróleo, de óleo diesel, e a gente começa a usar energias que são gratuitas, por exemplo, aqui na Paraíba a gente tem uma das maiores incidências do mundo de energia solar, que é no sertão da Paraíba. E energia eólica também é uma energia gratuita, que todos os dias a gente está vendo esse vento sul aqui em João Pessoa nos ajudando. Então não se trata de substituir a energia elétrica pela energia eólica, mas da energia eólica e da energia solar, por exemplo, ajudarem na rede de energia, evitando uma sobrecarga e assim diminuindo um pouquinho o consumo de energia elétrica, dando uma folga, digamos assim, um pouco para o nosso modo de vida. É interessante que em alguns países que a gente acaba viajando, você vê países que nem tem tanto sol assim, como Portugal, Alemanha, não é o caso do Brasil, tem um sistema de aproveitamento de energias renováveis muito grande. No topo dos morros e das montanhas tem aerogeradores e aqui, apesar da gente ter em Mataraca também um parque eólico, né,
em outros locais aqui na Paraíba, eu acho que ainda precisa intensificar um pouco mais a questão de energias renováveis, né? Para conscientizar, é preciso falar do que significa o prejuízo, do que o carbono pode causar na vida do ser humano. Eu queria que você falasse sobre isso. Na verdade, assim, a gente tem que falar que o efeito estufa, de modo geral, ele não é ruim. Se não tivesse essa camada de gases de efeito estufa, a Terra seria gelada, né? Estima-se que seria cerca de 33 graus mais fria do que é hoje. O problema é quando a gente intensifica o lançamento desses gases de efeito estufa. E como no Brasil o problema maior é o desmatamento, a gente está trabalhando no sentido de tentar manter as áreas verdes, aumentar esse remanescente de áreas com vegetação nativa e, de alguma maneira, até mesmo na agricultura, a gente fomentar ou incentivar o aumento dessas áreas verdes, né? O carbono, na verdade, faz parte da vida, né? Todos os esqueletos à base de carbono são vivos, né? Nós temos carbono na nossa constituição, nos carboidratos e demais compostos orgânicos, mas quando a gente usa um modo de vida moderno que queima combustível, né? Que queima combustível fóssil, nós estamos tirando um carbono que está lá aprisionado no reservatório geológico e estamos trazendo isso para a atmosfera. Então, é fato que a concentração de CO2 está aumentando na atmosfera. Se isso aí vai causar alterações climáticas em nível global ou se são apenas localizadas, os cientistas estão estudando ainda. Mas nós precisamos modificar um pouco o nosso modo de vida, né? A reciclagem é uma maneira da gente fazer isso, né? A questão do reuso da água é outra maneira da gente fazer isso também. Então deixou de ser uma matéria, digamos, alternativa e o meio ambiente e a ecologia passou a ser uma matéria importantíssima, né? Eu não sei dizer se a seca no estado de São Paulo foi devida a ações humanas, mas eu sei dizer que o rio Tietê ele está completamente degradado por causa de atividades humanas, né? Isso é triste. Ok, Alexandre, muito obrigado pela sua entrevista. Estou à disposição. Ok, a gente vai trazer agora no quadro Nossa Fauna o papagaio, o louro que você conhece, que gosta muito de falar. Pois é, você acompanha agora no quadro Nossa Fauna. Olá pessoal, hoje nós vamos falar dos papagaios, né? Um dos animais que mais sofrem com a ação do homem. Hoje em dia, pelo menos 8.000 indivíduos são retirados da natureza para o tráfico de animais e um dos mais retirados é o papagaio, né? Esses animais não podem ser criados em cativeiro, tanto que a Polícia Ambiental trouxe aqui mais um, né, que foi denunciado de tráfico. Então, esses animais jamais podem ser criados em casa sem uma devida autorização do IBAMA ou do órgão estadual de fauna, né? Então, esses animais, eles como possuem uma grande capacidade de imitar a voz humana, ele é muito procurado pelas pessoas para serem criados em casa, né? Eles possuem um bico forte, principalmente para quebrar coquinhos. A principal alimentação dele é feita à base de sementes de coco, de palmeiras, né? E é um animal muito procurado mesmo. Vamos evitar criar animais em casa, gente. Esses animais são proibidos por lei e criar animal em casa é crime ambiental. Até a próxima. No próximo bloco, uma horta onde se cultiva plantas medicinais. Os detalhes em instantes. Ararajuba, também conhecido como guaruba. Essa ave verde-amarela existe somente entre o oeste do Maranhão e o sudeste do Amazonas e nordeste do Pará. Estima-se que a população dessa espécie chega a pelo menos 3.000 indivíduos. A ave é classificada como ameaçada de extinção. Na Amazônia, por exemplo, por causa do desmatamento e do tráfico, ela pode desaparecer.